Muito bem, prossigamos, né, com a introdução, com o início de função polinomial do primeiro grau. Chegamos aqui a uma outra função que pode ser extraída do modelo algébrico de função polinomial do primeiro grau. Qual é esse modelo? Y igual a A vezes x mais B. Y, lembrando, é f de x, então posso falar f de x igual a vezes x mais B. Ou posso escrever o f de x igual a b mais a vezes x. Lembre, a função dita polinomial do primeiro grau, ela é construída por um contexto em que eu tenho um termo variável somado ou subtraído com um termo fixo. Termo variável é aquele que tem um xzinho. E a gente viu mais acima aqui, ao fim da aula anterior, em que a bateria estava acabando, né? Mas aqui já está agora a carregar. Nós vimos o caso da função constante, que ocorre quando o meu azinho no modelo algébrico de função polinomial do primeiro grau, ele é zero. Lembrando que no modelo, por definição aqui, ó, tá? De função polinomial do primeiro grau. Por que do primeiro grau? Porque eu tenho um polinômio, ax mais b, e o grau dele é primeiro. O grau aqui é o expoente da variável que aparece na equação na formação polinomial. O maior expoente da variável na formação polinomial é o grau desse polinômio. Então, se aqui fosse a vezes x elevado a 10 mais b, eu teria um polinômio de grau 10. Tá? Isso aqui é de grau 1 expoente de x. E aí, quando a é zero, existe uma função que a gente chama de função constante. Foi o que eu expliquei ao fim da videoaula anterior. É aquela em que eu teria apenas o y igual a o bzinho. Bzinho sendo um número que um contexto, uma situação, um problema me traga. Tá? E f de x igual a um bzinho, um valor que venha para mim. Aqui ele deu um exemplo, tá? Com f de x igual a 4, o próprio y igual a 4. Lembre que função constante não é função afim. Já, eita, entreguei o ouro. No bom sentido aqui da palavra, né? A gente vai ver mais pra frente que a função polinomial do primeiro grau, ela também é chamada de função afim, tá? Mas não é a hora ainda não. Mas já acabei falando, então tudo bem. E aí, continuando aqui, pessoal, atenção que função constante não é o mesmo, tá? Que função polinomial do primeiro grau. Não é, tá? Porque eu não tenho mais um polinômio do primeiro grau. Se f de x fica igual a b apenas, ou apenas, posso escrever com y também, né? Y igual a b, eu não tenho mais um polinômio, eu tenho apenas um monômio, tá? E mais, este monômio é constante, ele não é nem variável, ele é o termo fixo, bzinho, é um valor numérico apenas. Por isso o gráfico de f de x igual a 4 é uma reta que está passando aqui, ó, pelo valor 4 em y, porque y é nosso f de x, é o que a função tem como resultado quando ela é aplicada a x, valor do domínio, aí chama a imagem para esse domínio. Então, passa por y no valor 4, nesse exemplo, e ela é sempre uma reta paralela ao eixo x, uma reta horizontal. Nem cresce, nem é inclinada para a direita, nem decresce quando inclinada para a esquerda, tá? Não há isso aqui. Se fosse f de x igual a zero, então teria o próprio eixo x, tá? Porque a reta estaria cruzando em zero em y. E zero em y está no mesmo lugar onde está o eixo x, tá? Zero é um valor no plano cartesiano que ocupa a mesma posição tanto no eixo x quanto no eixo y. Se y fosse igual a 10, f de x igual a 10, eu teria uma reta mais aqui para cima. Vou pegar um piloto aqui, peraí. Eu teria uma reta mais aqui para cima. Opa, deixa eu apagar para fazer outra. Teria uma reta aqui, ó, paralela ao eixo x, tá? Cruzando no valor 10. Que... Certo? Deixa eu colocar aqui 10. 10, e aí, ó, a reta bonitinha, tá? Então teria f de x igual a 10. Termo constante, não tem variação, não aparece x, tá? Então eu não tenho uma função dita polinomial, porque de fato não tem um polinômio, e sequer do primeiro grau, tá bem? Indo para outra função que surge quando a gente mexe em alguns valores possíveis, logo inicialmente em azinho e bzinho, lá os coeficientes na lei algébrica de formação da função polinomial do primeiro grau, não esqueça, azinho coeficiente angular, bzinho coeficiente linear em termos da reta que representa o gráfico de uma função polinomial do primeiro grau. Tá? Lembra que o coeficiente angular é a inclinação da reta com o eixo x, e o coeficiente linear, que é o nosso bzinho, indica se a reta cruza o eixo y acima de zero, no plano cartesiano, ou abaixo, ou no próprio zero até. Como é o caso aqui. Ó. A função de identidade, ela se caracteriza por apenas aparecer no modelo de função polinomial do primeiro grau o termo variável.
aparece apenas o termo variável com um detalhe. Sempre o coeficiente angular vale 1. Na função identidade, sempre o coeficiente angular vale 1. Por quê? Olha o nome dela. Função identidade, ou seja, é idêntica a alguma coisa, ao próprio y. Esta é a função em que a imagem tem o mesmo valor correspondente ao seu domínio. Se eu, por exemplo, tivesse aqui, lembra que y é f de x. Se eu faço f de 1, como está aqui, ó, aqui embaixo. Se eu faço f de 1, eu ponho 1 lá fora, que é o mesmo x. Então eu teria a f leva 1 em 1. Se eu tivesse f de 3, então eu teria 3 lá fora também, porque 3 é o mesmo x aqui, depois da igualdade, que está aqui dentro do domínio, tá? Se eu tenho f de π, então aqui fora, depois da igualdade, teria π também. O meu y seria o próprio π, como você vê aqui. Ok? Então, é identidade porque, para um domínio que eu tome, a sua imagem tem o mesmo valor, a mesma representação, tá, que ele. Então, são idênticos. Por isso funciona identidade de idêntico. Ok? Vem da maneira de identificarmos aquilo que é idêntico. Tá? É como sua identidade. Você tem uma identidade, né, que traz um RG, traz sua foto, ela te identifica. Então, ela traz uma identificação sobre você, como uma realidade sua, espelhada num documento. Então, essa é a ideia aqui. A minha imagem ela é idêntica ao meu domínio em termos do que ele representa quando eu aplico na função. Então, na função identidade, meu Bzinho, coeficiente linear, ele é sempre nulo, então não aparece termo constante na função identidade, só o termo variável com um x. O detalhe a mais que vem é que o coeficiente angular, que é aquele que multiplica x, termo constante que multiplica x, ele é sempre 1. E aí eu pergunto, aqui eu teria, tá, na função f de x igual a x, sendo a função f aplicada a x, obviamente, lembrando que f de x é o mesmo que y, eu teria aqui uma função polinomial do primeiro grau? Sim, senhor. Porque eu tenho uma variável x, eu tenho um termo variável. E o grau de um polinômio eu olho na variável. O grau de um polinômio é o maior expoente. O maior expoente entre as variáveis. Como a variável aqui, o termo variável vem com x, tá? Porque y é a imagem. Depende do valor que eu use em x para obtê-lo, o próprio y. Então, o termo variável aqui pra gente, ele é x em termos do polinômio que eu analiso, na lei de formação algébrica da função. E aí, se está aparecendo x, o expoente é 1, eu tenho um polinômio de grau 1, tá? Mas especificamente, a gente fala polinômio porque eu posso, olha só, escrever este caso, ó, que eu tenho y igual a x, eu posso escrever esse caso com mais 0. Porque meu b, ele é 0. E 0 é um número. Então eu teria um termo aqui, o primeiro, o variável, com o cara que multiplica ele sendo 1. Vou colocar aqui de novo que ele apaga rápido. Teria o x mais... Epa, esse mais ficou grande. Vamos de novo. Eu teria o x mais o bzinho, só que ele, nosso bzinho, ele é 0. Chega que meu piloto não quer ir não, agora ele vai. Se Deus quiser, agora ele vai. Eu teria o meu x mais o meu bzinho, que é 0. E 0 é número também. Então, se eu interpreto dessa forma, ó, o termo variável x mais o termo constante fixo, que é 0, então já teria um polinômio. Teria um polinômio por que polinômio? Porque eu tenho mais de um termo. Se fosse um termo só, então apenas monômio. Então, eu posso falar que quando eu tenho uma função de identidade, quando nós temos a função de identidade em que o valor do domínio ele é idêntico à imagem que eu vou achar, tá? Eu tenho sim, nesse caso eu tenho uma função polinomial do primeiro grau, certo? Show de bola. Então veja que no caso da função constante eu não tenho função polinomial do primeiro grau, eu não tenho função afim. Esse termo afim a gente vai ver mais pra frente, tá? Mas na identidade eu já tenho uma função polinomial do primeiro grau, tá? O tipo da função identidade em que o azinho vale 1, bzinho vale 0, então tem essa estrutura algébrica formada a partir daquela estrutura anterior, da definição, y igual a x mais b. Fico com essa estrutura. Tenho função, então, de identidade, que também é a função polinomial do primeiro grau. Beleza? O gráfico, tá, de uma função de identidade,
como da função do polinomial do primeiro grau, qualquer função do primeiro grau, ela terá sua formação gráfica como uma reta, certo? E isso você pode experimentar formando tabelinhas, pegando valores para x, aí acha valores de y, marca os pontos, quando você liga você vai ver que é sempre uma reta. Sempre uma reta. Tá? Até porque, para eu constituir a formatação algébrica da função polinomial do primeiro grau, eu tenho dois valores para isso, que é o valor fixo e o variável, tá? Em uma situação de linearidade, de crescimento, decrescimento, ou uma constância. Mas na constância eu já não tenho mais função do primeiro grau. De qualquer forma, essa estrutura de dois termos que configuram a função algebricamente e variação linear, então recai sobre uma reta. Se a variação fosse exponencial, não seria mais uma reta, é aquela curva de crescimento rápido, que vamos ver mais para frente. Em outra disciplina, quando chegarmos em Matemática 2, vocês vão estudar a função exponencial, já é outro caso. Então, aqui ele traz para a gente, pessoal, um gráfico, um exemplo gráfico, tá, da função aqui dada, ó, f de x igual a x, função f, tá? Lembrando que f de x sempre é o nosso y, não esqueça, a nossa imagem para cada x que eu pegue. Qual seria um gráfico possível aqui? Tá? Primeiro, para construir um gráfico, eu tenho que marcar alguns pontos e criar alguns pares ordenados. Então, se eu pegar aqui, por exemplo, x sendo 0, eu vou fazer f de 0. Se eu fizer f de 0, quem vai dar aqui fora? 0 também, porque é o mesmo x. Então, já sei que um dos pares ordenados que pertence à função f aqui é o par formado por 0, 0. É 0 em x, 0 em y. Então, já sei que a reta passa por esse ponto aqui, ó. O ponto, tá, de cruzamento entre os eixos, onde fica lá o nosso 0. Se eu fizesse f de 1, isso daria também 1. Se eu fizesse f de menos 1, f de menos 1 também daria menos 1. Porque é a função de identidade, né? O que eu usar no domínio aqui, que é o x nosso, o domínio vai no x lá fora e vai dar o próprio, porque lá fora depois de igualdade só tem x. Se eu fizer f de 8, eu vou ter o próprio 8 aqui fora também. Tá? Eis a ideia da função identidade. O valor da imagem para o domínio que eu tome, ele é o mesmo que o valor do domínio. Então é idêntico da identidade. E aí o que acontece? Se eu pego o x1, como ele mostrou aqui, ó, pegando o x1, deixa eu apagar aqui meu pincel, peraí. Pegando o x, opa, de novo. Pegando o x1 aqui, ó, tá? Quem é f de 1? Foi 1 também. Qual foi a imagem? 1. Se eu pegasse f de 2 aqui, mais ao lado, quem seria f de 2? Me daria aqui o próprio 2, também em y, função de identidade. Se eu pegar mais para cá, antes do 0, menos 1, ó, se eu pegar menos 1, quem seria f de menos 1 aqui? Vou colocar aqui, menos 1. Chega que esse meu 1 foi demais. Diminui 1. Vamos lá. Se eu pegar aqui menos 1, quem seria f desse menos 1 aqui em x? Ó? Marcar aqui, estamos no elemento menos 1, no eixo x, quem seria? Na hora que eu projetar esse menos 1 aqui no gráfico, eu teria também menos 1 aqui embaixo, abaixo do elemento 0. Tá? Menos 1 também. Porque quando eu fizer f de menos 1 aqui, vai dar menos 1. Ou seja, eu tenho uma reta que passa pela origem do plano cartesiano, que é o ponto 0, onde os eixos se cruzam. Plano cartesiano formado pelos eixos x e y. Então a reta passa pelo ponto que é 0 em x e 0 em y. E ela ou vai ser inclinada para a direita, como esse caso aqui, ou ela vai vir assim, descendo, ó, inclinada para a esquerda, também cruzando o ponto 0, 0 aqui no meio. Por que eu sei que aqui ela é crescente? Por que eu sei disso? Você fez o teste. Quando eu começava a colocar valores aqui, ó, se eu fizesse, por exemplo, f de 0 dava 0. Aí eu já marquei o primeiro ponto para começar a ligar os pontos e formar meu gráfico, que é sempre uma reta quando for função polinomial do primeiro grau. Tá? Quando eu fiz f de 1, foi o que você viu? Deu 1 também. Tá? Quando eu faço f de 2, se eu faço aqui f de 2, peraí, f de 2 vai dar 2 aqui também, porque f de x dá no próprio x. Então, tu colocou um valor aqui dentro desse x, vai lá fora também o mesmo valor. Não esquece, é uma relação de função, uma correspondência entre as variáveis. Na hora que eu faço f de alguém, eu estou achando y. E aí, se eu tenho f de 3, lá fora, 3 também. Ou seja, para cada x que eu vou aumentando aqui, ó,
no eixo x, eu estou aumentando também no eixo y. Ou seja, eu tenho um caso de gráfico crescente. Então, a reta passa pelo ponto 0, 0 e segue até para infinito, mais infinito. Então, posso falar que ela sai de menos infinito aqui. Ela sai de menos infinito e vai para mais infinito. Ou apenas escreve infinito, já que seria positivo o símbolo infinito, tá? Colocar aqui de novo. Infinito, você pode escrever apenas infinito ou colocar o mais na frente, mas se for menos, é obrigatório colocar menos para que se saiba que é um cara negativo. Isso em termos de quem? Tanto em termos de x, porque eu posso continuar voltando aqui pegando x para a esquerda, o quanto eu quiser. Os valores são infinitos, para a esquerda e para a direita. Posso continuar também pegando valores de x aqui à direita, na parte positiva. Posso continuar pegando valores de y aqui para baixo, o que vai me mandar para menos infinito também aqui, no eixo y. Posso continuar pegando valores aqui em y, a partir de x que eu tome, e substitua na função e ache valores de y, subindo aqui. E aí eu vou ter, de fato, indo para mais infinito aqui em torno do eixo y também. Tá? Lembre que uma função polinomial do primeiro grau, e é este o caso aqui, aqui nós temos uma função também polinomial do primeiro grau. Deixa meu piloto apagar aqui, pronto. Este também é um caso de função polinomial do primeiro grau, a função de identidade, é um caso particular. Mas lembre, função constante não é polinomial do primeiro grau, não esqueça, x não aparece, tá? Lá. Veja que aqui eu tenho, por essa razão, uma função real, que é de R em R. Então eu posso sair de menos infinito a mais infinito no eixo x, e de menos infinito a mais infinito também no eixo y. E isso como possibilidade mais abrangente possível. Mas, claro, a depender de cada contexto da função, eu posso pegar partes menores do eixo x, partes menores do eixo y, para ir definindo um caso funcional diferente do outro. Beleza? Show de bola. Agora, descendo aqui um pouquinho, se eu tivesse, olha só, sim, antes de passar aqui, deixa eu só deixar aqui para vocês, olha. O gráfico, pessoal, de uma função de identidade, que, de fato, por ser uma função polinomial do primeiro grau, tem o seu gráfico como uma reta, este gráfico na função de identidade, esta reta que é o seu gráfico, ela também é dita, eu já ia passando aqui, mas é bom deixar isso aqui para vocês. Ela também é dita bissetriz dos quadrantes ímpares. O que é isso? O que são quadrantes? Lembre de aulas anteriores que eu falei para vocês. O primeiro quadrante é esse aqui, onde o eixo x e y são positivos. Então vai no sentido anti-horário, tá? Primeiro quadrante. Aqui é o segundo, terceiro, quarto quadrante. Que é o plano cartesiano, como são eixos que se cruzam, eu tenho 4 regiões aqui, ó. Que eu chamo de primeiro quadrante, esse daqui. No canto superior direito, no canto superior esquerdo, segundo quadrante, canto inferior esquerdo, terceiro quadrante, canto inferior direito, quarto quadrante, sentido aqui anti-horário. O que é bissetriz? Quem lembra em geometria plana? Bissetriz é um segmento de reta, uma reta, um segmento de reta, que secciona um ângulo ao meio, tá? Bi de 2, então divide um ângulo em duas partes iguais. Se aqui nós temos a informação de que o gráfico da função de identidade, que é uma reta, porque é uma função polinomial do primeiro grau, determina uma bissetriz dos quadrantes ímpares, ou seja, primeiro e terceiro quadrantes, então esta reta, vou pegar um piloto aqui, esta reta, quando cruza aqui do terceiro para o primeiro quadrante, na crescente que ela vem, tá? Ao cruzar, ela divide os ângulos formados pelos eixos em duas partes iguais. Quais são os ângulos formados pelos eixos? Em cada canto aqui, ó, em cada canto entre os eixos, no ponto 0, 0, eu tenho um ângulo. Que ângulo eu tenho? Ângulo reto 90 graus. Se eu dou um giro aqui, deixa eu apagar essa parte para mostrar para vocês. Se eu dou um giro aqui em torno de 0, 0 em x, 0 em y, se eu dou um giro, eu andei aqui, quantos graus? 360 graus, uma volta completa. Se eu dou meia volta, venho até aqui, 180 graus, tá? Mesma coisa por baixo, da meia volta aqui por baixo também, 180. E aí, como eu tenho eixos que são perpendiculares, eles se cruzam formando ângulo reto. Essa é a característica geométrica de falar que dois eixos, duas retas, dois segmentos semi-retas são perpendiculares. Elas se cruzam formando ângulo de 90 graus. E aí, se a reta aqui da função que nós temos, f de x igual a x, ela é uma reta positiva, ela é crescente, ela cruza
no plano cartesiano no ponto zero, porque nosso Bzinho é zero, tá? Por isso ela cruza no ponto zero. É interessante porque se eu faço f de zero, se dá zero. Não daria outra coisa porque eu não tenho um Bzinho diferente de zero. Bzinho é zero. Se Bzinho fosse 1, ficaria 0 mais 1. Então a reta cruzaria no elemento 1 aqui em cima. Mas nosso Bzinho é zero. Então quando o Bzinho é zero, na função polinomial do primeiro grau, sempre o seu gráfico cruzará o ponto 0, 0. 0x, 0y. E aí, quando a reta, que é o gráfico da função em questão, cruza aqui, saindo do terceiro quadrante, entrando no primeiro quadrante, já que ela é crescente, no ângulo formado pelos eixos, esta reta o corta em duas partes iguais. Ou seja, no 90 graus que eu tenho aqui no primeiro quadrante, ó, tá? Onde eu estou passando aqui, ó, 90 graus, a reta o secciona em duas partes iguais. Ou seja, essa reta, que é o gráfico da função de identidade, quando A é 1, tá? Ou seja, ele é positivo, então função crescente. Quando isso acontece, se 90 graus aqui é dividido em duas partes iguais, ou seja, eu tenho 45 aqui em cima, 45 graus aqui, e 45 graus aqui embaixo, ok? Por isso ele fala que o gráfico da função identidade, que é uma reta, é também chamada de bissetriz. Tanto no primeiro quadrante, porque secciona um ângulo 90 graus aqui ao meio, bissetriz, é o segmento de reta que secciona um ângulo em duas partes iguais. E também aqui embaixo, ó, onde eu tenho a faixa da reta também, ó. Divide o ângulo 90 graus aqui neste canto em duas partes iguais. Show de bola, show de bola. Avançando aqui, pessoal, a gente vê um segundo caso para a função de identidade, que é quando o nosso Azinho ele é 1, só que 1 negativo. Ó. Bzinho sempre vai ser 0. Se a função ela é identidade, o Bzinho sempre é 0, porque eu vou ter sempre y coincidindo com um x, tá? Seja x positivo ou negativo. Aqui ele vem com menos na frente, tá? E vem com menos na frente porque eu estou vendo o caso agora da função de identidade, que é a função de identidade decrescente. O Azinho sendo negativo, lembra que o Azinho é coeficiente angular. Então, se ele é negativo, a inclinação da reta é de tal modo que ela seja decrescente, porque eu tenho inclinação aqui, uma inclinação que eu posso tomar também negativa. Quando eu determino a inclinação da reta por aqui, ó, no sentido horário, este é um ângulo que eu determino negativamente, porque o sentido no plano cartesiano, qual é? É o sentido anti-horário. Lembre, aqui no canto superior é o primeiro quadrante, e vindo para a esquerda é o segundo, descendo o terceiro, indo para a direita de novo é o quarto. Então, o sentido ele é sempre anti-horário para analisar o quadrante, cada quadrante, tá? Então, o sentido positivo é o anti-horário. Então, se eu venho com um ângulo aqui, que eu vou determinar a inclinação dessa reta, no sentido horário, eu tenho um ângulo, que eu vou trabalhar com ele, no sentido negativo, já que positivo é no sentido anti-horário. Então, no sentido horário, eu tenho um ângulo de trabalho negativo. Beleza? E aí, se o Azinho, que é o nosso coeficiente angular, é negativo, isso já está indicando para a gente que eu tenho um caso de gráfico decrescente na função identidade. Show de bola. E você vê que o gráfico aqui ele é inclinado para a esquerda, né? Ele é inclinado para a esquerda e vem decrescendo, ele vem diminuindo. Como eu leio da esquerda para a direita, em geral, panoramicamente, é um gráfico que vem decrescendo. E eu posso verificar isso claramente na própria lei de formação algébrica. Ó. Se f de x é menos x, se meu y, minha f de x, é igual a menos x, quando eu pego, por exemplo, x sendo 1, então eu fico com y sendo menos 1. Porque x vai ficar menos 1. Se eu pegar x como 2, então eu vou ter y batendo como menos 2 e meu x ficou menos 2 porque ele tem o menos aqui. Então, quando eu pego aqui um x menos 2 aqui, ó, antes de menos 1, quem é meu y? Meu y, nesse caso, coincide. E se eu tenho menos 2 aqui, ó, se eu pego x menos 2, agora pegando menos 2, ele vai coincidir com quem? Vai bater igual a menos 2? Nesse caso, bate igual com menos 2? Não, porque se eu pegar um x como sendo... Chega, deixa eu conseguir escrever aqui. Veja, quando a gente pegou x como 2, y menos 2. E se eu pegar x como menos 2 aqui, ó, antes de menos 1, onde é que ele vai bater em y? Aqui em cima. E eu vou ter aqui, ó, um 2 positivo em y. Por que 2 positivo? Volta para cá. Se eu coloco menos 2 aqui em x, coloquei. Já tenho menos na frente. Menos com menos, mais. Aí eu acho y aqui em cima.
Mas perceba quando eu pego um x aqui, ó, antes de menos 1, y bate aqui em cima. Beleza. Mas quando eu vou aumentando meu x, chega em menos 1, o que acontece com o meu y? Ele dá 1. Porque na hora que eu botar menos 1 aqui em x, menos 1 em x, com menos que já estava lá em x, menos com menos mais. Então eu acho y positivo. O que aconteceu? De menos 2 em x, que dava 2 aqui em cima em y, quando eu fiz menos 1 em x, a gente caiu de 2 em y para 1 em y. Ou seja, tá caindo a imagem. Eu estaria começando a ver no gráfico que está num trecho decrescente. Aí quando eu pego zero, eu teria 0 aqui em x, menos 0, isso é o próprio zero. Então y dá 0 também. Logo, o gráfico vai cruzar o ponto 0, 0. Tem um ponto lá que vale 0 para x e 0 para y também. Se eu continuar e pegar 1 aqui, ó, se eu pegar o valor 1 aqui, colocar 1 em x, então y fica igual a menos 1. Então, pegando 1 aqui, quem está correspondente a ele, pelo gráfico, o menos 1 aqui embaixo. Menos 1 aqui embaixo, abaixo de 0, menor do que 0, então continuei diminuindo no valor y, no eixo y. Se eu pegar um 2 aqui agora, quando for um 2, como eu mostrei para vocês já inicialmente, quando eu pego um 2 aqui, ó, deixa meu piloto se arrumar, pera aí. Quando a gente pega um 2, tem um menos lá, então fica menos 2, y menos 2. Se eu pego o 2 aqui, então, na hora que projeto esse 2 no gráfico, eu vou bater em y aqui, ó, abaixo de 0, em menos 2. Ou seja, continuei diminuindo. Conforme eu vou avançando em x, meu y vai caindo. Então tem um gráfico aqui decrescente. Quando o valor de azinho é negativo, na função identidade, bem como na função polinomial do primeiro grau, eu tenho uma reta que é decrescente. Quando o azinho é positivo, eu tenho uma reta que é crescente. Show de bola, tranquilo. E aí o que você tem mais aqui para finalizar? No caso decrescente da função identidade, cujo gráfico é decrescente, ele é a bissetriz dos ângulos no segundo quadrante aqui, ó, e no quarto quadrante. Aqui eu teria 90 graus, a reta parte esses 90 graus aqui no canto em duas partes iguais, então bissetriz, 45 para cada lado. 45 aqui, ó, nessa covinha, nesse cantinho, e 45 aqui. Lembre que ângulo você pega nos cantos, são espaços de abertura, pontos de abertura. Aqui 45, quando eu estou passando o meu cursor, e aqui por cima do gráfico também, entre o eixo X e o gráfico aqui, ó, também 45 no quarto quadrante. Beleza? Então, no caso da função de identidade decrescente, o seu gráfico, uma reta, também é chamada de bissetriz, tá? Do segundo e quarto quadrantes. E, finalizando, as possibilidades de função extraídas, particularmente da função polinomial do primeiro grau, eu tenho mais dois casos aqui, que são casos também de função polinomial do primeiro grau. Então, até agora, ó, função constante, função identidade, função linear e a função afim, tá? Dessas quatro, apenas a função constante, que não é função polinomial do primeiro grau. Já que lá o caso é quando A é zero e aí não tem mais x, não tem mais variável, não tem mais por que falar em polinômio. Nos demais, onde o A não é nulo, o x continua aparecendo, então eu tenho um polinômio. Beleza? Bom, aqui na função linear, o que você vê? Ele já vai logo dizendo que é uma função, tá? Polinomial do primeiro grau. E o detalhe é que, veja, assim como na função de identidade, na linear, o b também ele vai aparecer sempre como zero. É o caso em que b aparece como zero. Mas o nosso a, ele, além de não ser zero, porque senão não teria função polinomial do primeiro grau, ele também não assume o valor 1 em nenhum momento. Ele não assume, ele é diferente de 1, como você vê aqui. Porque se ele fosse 1, cairia na função identidade, que identifica o domínio com sua imagem como valores em que um representa o outro, seja positivamente ou negativamente. Na função linear, eu tenho um caso, sim, de função polinomial do primeiro grau, em que o termo fixo, a constante b, ela é nula, certo? Mas meu a, ele não é, claro, nem zero e também não assume 1. É o caso em que eu tenho f de x igual a 2 vezes x, 3 vezes x, 5,3 vezes x, π vezes x. Sempre que o coeficiente angular da variável x na função polinomial do primeiro grau for um cara que não seja, claro, zero, porque senão não teria função polinomial do primeiro grau, e nenhum eu tenho a dita função linear. E aí um detalhe importante, pessoal. A função linear, ela tem esse termo, ela recebe essa palavra, porque ela projeta situações de proporcionalidade.
Quando eu falo, ó, f de x que é o nosso y, então se eu digo aqui, ó, y é igual a 5 vezes x, quer dizer que y sempre é o quíntuplo de x. Olha a relação de multiplicidade. Isso tem a ver com proporcionalidade. Nosso y é igual a 1 sobre 2 vezes x, quer dizer que y sempre é a metade de x, multiplicidade. Então, nosso f de x, nosso y, igual a menos 2 vezes x, ou seja, y sempre é menos o dobro de x. Aqui y igual a 10 vezes x, y sempre é 10 vezes mais o valor de x. Relação de multiplicidade, de proporcionalidade. Viu a palavra linear, já se liga na palavra proporção, proporcionalidade. Beleza? E por fim, eu já dei, né, o spoiler anteriormente, a dita função afim. Tá? Ela, pessoal, é exatamente, a função afim, ela é exatamente a função polinomial do primeiro grau, em que tanto Azinho quanto o Bzinho, isto é, respectivamente, coeficiente angular, tá? Do que é o gráfico da função polinomial do primeiro grau, e o coeficiente linear, tá? Ambos jamais não sendo zero. Sempre diferentes de zero, tá? Se no modelo de função polinomial do primeiro grau, ax mais b, tanto Azinho quanto Bzinho, que são números que vão vir, né, em cada contexto, se ambos aparecem como não nulos na lei de formação algébrica da função polinomial do primeiro grau, então eu tenho o caso da função afim. Beleza? E aqui tem exemplos. Aqui nós temos exemplos. f de x, que é nosso y, igual a 3x mais 1, azinho 3, bzinho 1. Y igual a 4x menos 2, azinho 4, bzinho menos 2. F de x igual a menos x mais 5, azinho menos 1, bzinho 5. Show de bola. E aí, encerrando nossa segunda parte, tá? De função polinomial do primeiro grau, eu deixo para vocês aqui um exercício. Agora, antes de chegar nele, só um exemplozinho aqui, antes de começar a falar do exercício que vocês vão ter. Uma questão só, mas que tem vários itens. Olha esse exercício resolvido aqui, ó. Ele pede para a gente obter o valor de m real, tá? Pertence aos reais, para que a função seja do primeiro grau. Para que uma função seja dita polinomial do primeiro grau, aí eu tenho que lembrar. Qual é o modelo dela? F de x igual a vezes x mais b, em que b pode ser qualquer valor real, mas azinho não pode ser zero, apesar de poder ser qualquer valor real, mas real não nulo. Ele não perguntou para ser função afim, aqui neste exemplo. Ele não está falando para a gente para ser função identidade ou função linear. Ele fala para que a função seja do primeiro grau, para que ela seja polinomial do primeiro grau. E lá, como a gente viu na definição, para ser polinomial do primeiro grau, bzinho pode não aparecer, ele pode ser zero. Mas azinho jamais pode ser zero, porque senão não tem um x. E se eu não tiver o x, eu caio na função constante. Eu não caio na função polinomial do primeiro grau. Então eu olho para a situação que ele me deu aqui no item A, o que ele me deu? Ele falou que f de x, a função f, é igual a m mais 1, tudo isso, multiplicado por x, já que tem um parênteses aqui, mais 3. De cara eu já vejo que é um contexto de polinômio do primeiro grau. Porque eu tenho x com expoente 1 aqui, ó. Deixa eu pegar aqui meu piloto. Eu tenho x com expoente 1 aqui, tá? Beleza. Eu sei que m é um número, porque ele falou que m pertence aos reais. Eu vou ter que descobrir. M é uma constante, então não é outra letrinha, x, tá? Porque se fosse outro x aqui variável, quando eu fizesse x vezes x, ficaria x ao quadrado. E aí seria a função polinomial do segundo grau, não mais do primeiro. Então x aqui está com expoente 1, beleza. Eu tenho uma estrutura algébrica para essa função, que é polinomial do primeiro grau. Quem é esse 3 aqui? Conforme você viu comigo aqui no assunto, é o nosso bzinho, tá? É o nosso coeficiente linear. Ele não foi nulo, beleza? E para que eu tenha uma função polinomial do primeiro grau, lembre, o critério entre os coeficientes, já que ele me deu aqui, ó, a f de x, ele me deu na sua lei de formação algébrica, tá? Ele não me deu gráfico, ele não me deu em diagrama, ele me deu na lei de formação algébrica. Então, para que seja do primeiro grau, polinomial do primeiro grau, a função, as condições recaem sobre, muito especificamente, o nosso azinho. O azinho, ele não pode ser nulo. E quem é nosso azinho aqui? É todo mundo que multiplica x, você não pode esquecer disso. Nosso azinho, coeficiente angular do gráfico desta função,
O azinho, o termo constante que eu chamo de azinho, que é o que multiplica a variável x na função polinomial do primeiro grau, ele não pode ser nulo, sob pena de que eu não tenha mais função polinomial de qualquer grau que seja. Então ele não pode ser zero. Então para poder responder essa questão, o que eu tenho que fazer? Eu vou pegar m mais 1, tudo isso eu coloco diferente de zero. Por quê? Porque mais um aqui representa exatamente o meu azinho. E eu vou descobrir que meu m deve ser diferente de menos 1. Tá? Então, nesse contexto, quem deve ser o valor de m? Qualquer valor real que não seja o menos 1. E aí, veja comigo aqui embaixo, ele já respondeu. Aqui eu respondi para vocês, mas ele traz a resposta, já que é um exercício resolvido, tá? É um exemplo. Olha aqui, ó. Ele traz a definição de volta, na formação algébrica da definição, tá? Do que é função polinomial do primeiro grau. Ele lembra que o critério principal para termos uma função polinomial do primeiro grau é que o nosso azinho não seja zero, tá? Porque senão não tenho mais x, então não tenho mais polinômio do primeiro grau. Se x não aparecer, então não tenho mais polinômio do primeiro grau. Né? Lembra que o grau de um polinômio é o maior expoente entre as variáveis que aparecem. E aqui em ax mais b, a variável que tem aqui é x. Tá? Expoente 1, beleza. Então ele pega o m mais 1, que é o cara que ele todinho multiplicava x, então ele era o azinho, põe diferente de zero, e aí isolando o mzinho, mais um lá, trocando de membro aqui, eliminando 1 em ambos os membros, da desigualdade, nossa diferença, eu chego em m diferente de menos 1. Então m pode ser qualquer número real, exceto menos 1. O item B, ele é similar, tá? Só muda aqui o valor do seu azinho aqui, no modelo de função algébrica polinomial do primeiro grau, para que seja do primeiro grau, para que seja função polinomial do primeiro grau, o seu azinho aqui que ele deu no item B, para você achar o valor de m, foi um pouco diferente, ele é m quadrado menos 4, tá? Mas segue o mesmo processo e você resolve aí sem muitos problemas. Lembrando que aqui quando você desenvolve, né, e acha o m, quando você tem m ao quadrado diferente de 4, porque tu pegou todo o azinho, m ao quadrado menos 4, diferente de zero, para que eu tenha aqui em B também um item com função polinomial do primeiro grau, que ele quer que eu obtenha o valor de m para que seja polinomial do primeiro grau. Né? Então tudo que for meu azinho, diferente de zero. E aqui nesse caso, quando ele vai manipulando, ele chega numa situação que é m quadrado diferente de 4. Lembre, quando eu tenho aqui, eu vou pegar para o outro porque é importante destacar para vocês, isso é conceito de base, tá? Quando eu tenho m ao quadrado, eu não achei m ainda. Esse expoente 2 aqui, ó, ele tem que sair daqui para que eu ache só m. Como é que ele sai? Ele é uma potência. Para que eu elimine essa potência aí, basta aplicar uma operação oposta à potenciação, que é radiciação. E com índice que tem o mesmo valor da potência. Então, se eu tenho m quadrado, eu aplico raiz quadrada em ambos os lados da minha desigualdade, já que eu tenho diferente. E aqui, ó, raiz quadrada de m ao quadrado, se fosse aqui um m ao cubo, eu aplicaria raiz cúbica, tá? Para eliminar expoente. Então, se eu faço raiz quadrada de m ao quadrado, a resposta para isso é o módulo... Deixe meu piloto apagar porque às vezes ele para um pouquinho. É o módulo de... Chega! Piloto, me ajuda aí, piloto. É o módulo de m, ok? Por que o módulo? Porque lembre que não existe raiz de índice par de valor negativo. E se esse m pudesse ser um cara negativo, ele sendo negativo, eu não poderia ter ele como radicando de uma raiz de índice par. Então, na hora que eu faço raiz quadrada de m ao quadrado, a resposta para isso é o módulo de m. Então, o módulo de m, e aí depois disso você retira o módulo aplicando o valor de m, tá? Detalhe importante, então, fiz isso desse lado, quando eu faço do outro, já que eu tenho que fazer dos dois lados, senão eu perco a minha desigualdade, o que eu mexer de um lado, para manter o que tinha antes com o que vem depois da minha dedução matemática, se desse lado eu dividisse por 2, eu teria que vir aqui e dividir por 2 também, porque eu estou mexendo em um lado, ao mexer no outro eu mantenho exatamente o que eu estou fazendo matematicamente em cada passo da minha dedução. Se eu mexo só de um lado matematicamente e não mexo do outro, eu perco a minha simbologia que está mantendo a relação entre as partes que se relacionam aqui, o m ao quadrado e o 4. E aplicando raiz quadrada do outro lado, como replicou nos dois membros, para eliminar a potência 2 aqui em cima, raiz quadrada de 4 mais ou menos 2, porque 2 vezes 2 dá 4.
E menos 2 vezes menos 2 também dá 4. A raiz quadrada de 4 é mais ou menos 2, uma resposta algébrica. Tá? Se m aqui fosse o valor de uma distância entre dois pontos, por exemplo, como a gente vê muito em contexto de física, de conceitos físicos, m fosse uma grandeza como distância, eu não teria a resposta como menos 2. Se aqui fosse um igual, né? Porque eu não posso ter distância igual a um valor negativo. Como é diferente, não teria problema. Mas aí, então, a gente finaliza aqui no item B, dizendo que m pode ser qualquer valor real. Ele só não pode ser, ele tem que ser diferente de quem? 2 positivo, 2 negativo. Veja que é interessante, porque se eu botar 2 aqui, ó, se a gente usar 2 aqui em m, 2 ao quadrado, 4. 4 menos 4 vai zerar o a. E o 0 vezes x, x some. Ficaria só uma função constante. f de x igual a 5. Se meu m fosse menos 2, veja, menos 2 ao quadrado, menos 2 vezes menos 2. Também daria 4. 4 menos 4 zeraria também. Então perceba que m, ele realmente tem que ser diferente, tanto de 2, positivo, quanto do 2, negativo. Aí tem que lembrar, né? Lembre que a raiz quadrada de um valor admite resposta tanto positiva quanto negativa quando a raiz é de índice par. Não esqueça disso, porque menos com menos também vai dar mais pra gente. Então aqui, ó, lembrando, raiz quadrada de 4 mais ou menos 2, beleza? Então m diferente de mais ou menos 2. E aí, pessoal, finalizando, depois desses exemplos, depois do que foi explicado aqui nessa segunda parte da nossa videoaula, sobre função polinomial do primeiro grau, eu deixo este exercício apenas, tá? Uma questão só. Só que é uma questão que tem aqui 6 itens. Então, se saboreiem e até a próxima.